Imagine por um momento que você está diante de uma escolha impossível. Você tem 99 anos, uma vida inteira construída, memórias que atravessam décadas, e de repente, tudo o que você conhece precisa mudar. Seu próprio nome precisa mudar. Sua identidade precisa ser redefinida. E mais do que isso, uma promessa que parecia ter morrido há muito tempo volta à tona, trazendo consigo uma esperança tão improvável que beirava o absurdo. Hoje, no 9º episódio de Origens, vamos mergulhar em um dos momentos mais transformadores da história da humanidade. Um momento onde Deus não apenas fala, mas sela uma aliança eterna. Onde o impossível se torna promessa. E onde 3 visitantes misteriosos trazem notícias que mudariam o curso de uma família, de uma nação, e de toda a história da redenção. Haviam-se passado 13 anos desde o nascimento de Ismael. 13 anos de silêncio. 13 anos onde Abrão envelheceu, onde as rugas se aprofundaram em seu rosto curtido pelo sol do deserto, onde cada amanhecer trazia a lembrança daquela promessa antiga que parecia cada vez mais distante. Ele tinha agora 99 anos. Sarai, 89. Ismael, um jovem de 13 anos, crescendo forte e vigoroso, era a única evidência tangível de descendência que Abrão possuía. E então, quando menos esperava, quando a rotina da vida nômade parecia ter se estabelecido definitivamente, Deus apareceu. Não foi um sussurro. Não foi um sonho. Foi uma manifestação direta, poderosa, inegável. E as primeiras palavras que Abrão ouviu cortaram através de todos aqueles anos de espera como uma lâmina afiada atravessa o silêncio da noite. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. A voz era firme, carregada de autoridade absoluta, mas também de intimidade profunda. Não era a voz de um juiz distante, mas de alguém que conhecia cada fibra do ser de Abrão, cada dúvida, cada esperança guardada, cada momento de desânimo. E então veio a promessa renovada, mas desta vez com uma profundidade ainda maior. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão, o homem que havia caminhado com Deus por décadas, o homem que havia deixado tudo para trás em obediência, caiu com o rosto em terra. Não era apenas reverência. Era a postura de alguém completamente dominado pela magnitude do momento. Ali, prostrado no chão, ele ouviu Deus continuar. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Mas então veio algo extraordinário. Algo que transcendia a promessa de descendência. Deus disse, não será mais o seu nome Abrão, mas sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Não era apenas uma mudança de nome. Era uma redefinição completa de identidade. Abrão significava pai exaltado. Abraão significava pai de multidões. Era como se Deus estivesse dizendo que a identidade dele não estava mais ligada ao que ele era ou ao que havia conquistado, mas ao que Deus faria através dele. Sua própria existência se tornaria um testemunho vivo da fidelidade divina. Farei que você seja extremamente fecundo, continuou a voz divina. Farei de você nações, e reis procederão de você. A promessa não era mais apenas sobre ter um filho. Era sobre gerações incontáveis. Era sobre nações inteiras. Era sobre reis que ainda nem haviam nascido, sobre o legado que atravessaria milênios. E então veio a parte mais profunda da aliança. Estabelecerei a minha aliança como aliança perpétua entre mim e você e os seus descendentes no decorrer das suas gerações, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Esta não era uma promessa temporária. Não era um acordo com data de validade. Era uma aliança eterna, selada pela própria palavra de Deus, atravessando gerações que ainda nem existiam. Darei a você e aos seus descendentes a terra em que você está vivendo como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o Deus deles. A terra que Abraão havia percorrido como nômade, a terra onde havia armado suas tendas temporariamente, onde nunca havia fincado raízes definitivas, seria dada como herança eterna aos seus descendentes. Mas havia uma condição. Não uma condição para merecer a promessa, mas um sinal da aliança. Quanto a você, continuou Deus, guarde a minha aliança, você e os seus descendentes, no decorrer das suas gerações.
Esta é a minha aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e os seus descendentes. Todo homem entre vocês será circuncidado. A circuncisão. Um ato físico, permanente, irreversível. Um sinal gravado na própria carne de que eles pertenciam a esta aliança. Não era um amuleto que poderia ser removido. Não era um ritual que poderia ser esquecido. Era uma marca que cada homem carregaria pelo resto da vida, um lembrete constante de que eram povo da aliança, separados, escolhidos, comprometidos. Circuncidarão a carne do seu prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino de 8 dias de idade entre vocês será circuncidado, no decorrer das suas gerações. Era específico. Era claro. Era inclusivo também, abrangendo não apenas os nascidos na família, mas também os servos comprados com dinheiro de qualquer estrangeiro. A aliança tinha amplitude. Tinha profundidade. E tinha consequências. O incircunciso, aquele homem cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será eliminado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Não era uma sugestão. Era a seriedade com que Deus tratava sua aliança. Pertencer ao povo da promessa significava carregar o sinal da promessa. E então, Deus voltou sua atenção para Sarai. Quanto a Sarai, sua mulher, você não a chamará mais pelo nome de Sarai, mas sim Sara. O nome Sarai significava minha princesa, algo pessoal, íntimo. Sara significava simplesmente princesa, uma dignidade mais ampla, uma realeza que transcendia o pessoal para o universal. Eu a abençoarei e dela lhe darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Foi demais. Mesmo prostrado, mesmo em reverência, mesmo após décadas de caminhar com Deus, Abraão não conseguiu conter. Ele riu. Não foi uma risada de zombaria, mas de puro espanto. A Escritura registra com honestidade brutal. Abraão caiu com o rosto em terra e riu. E então, em seu coração, as perguntas brotaram inevitáveis. Poderá um homem de 100 anos de idade ainda ter um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos de idade? Era uma risada misturada com incredulidade, com esperança sufocada há tanto tempo que parecia temerário deixá-la ressurgir. E então Abraão disse a Deus, quase como se estivesse oferecendo uma alternativa mais razoável, mais prática, mais dentro do reino do possível. Tomara que Ismael viva diante de ti. Era quase uma súplica. Ismael estava ali. Ismael era real. Ismael tinha 13 anos, era forte, era vigoroso. Por que não Ismael? Por que não um filho que já existia, em vez de esperar pelo impossível? Mas a resposta de Deus foi firme, gentil, mas absolutamente clara. De fato, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança como aliança perpétua para os seus descendentes. Isaque. O nome significava ele ri. Era como se Deus estivesse transformando a risada de incredulidade de Abraão em um memorial permanente da fidelidade divina. Cada vez que chamasse seu filho pelo nome, Abraão se lembraria deste momento. Se lembraria de que havia rido diante do impossível, e de que Deus havia transformado esse impossível em realidade. Quanto a Ismael, eu o ouvi. Deus não havia esquecido. Deus não era insensível ao coração paterno de Abraão. Eu o abençoarei, farei que seja fecundo e o multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Ismael teria seu lugar. Ismael seria abençoado. Mas a aliança perpétua, seria estabelecida com Isaque, que Sara lhe dará à luz por este tempo, no ano que vem. E então, Deus terminou de falar com ele e se retirou de perto de Abraão. O encontro havia acabado. Mas suas consequências estavam apenas começando. Abraão não esperou. Não postergou. Não questionou mais. Naquele mesmo dia, ele tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e todos os que haviam sido comprados por dinheiro, todo homem entre os de sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio deles. A obediência foi imediata, completa, abrangente. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13.
E todos os homens de sua casa foram circuncidados com ele. Era um ato de fé radical. Era doloroso. Era permanente. Era uma declaração pública de que eles pertenciam a esta aliança, de que levavam a sério as palavras de Deus, de que estavam comprometidos com esta jornada, não importava quão impossível parecesse a promessa. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em meses. E a vida continuou nas planícies de Manre, onde Abraão havia armado suas tendas junto aos carvalhos. O calor do meio-dia era implacável, como sempre era naquela região. O tipo de calor que faz o ar tremer, que transforma o horizonte em uma miragem dançante, que leva qualquer pessoa sensata a buscar a sombra e o descanso. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, talvez refletindo sobre a promessa recente, talvez simplesmente descansando do trabalho árduo que a vida nômade exigia. E então ele levantou os olhos e viu 3 homens em pé, perto dele. De onde haviam vindo? Como haviam chegado tão perto sem serem percebidos? Não sabemos. Mas algo naquele momento fez Abraão agir de forma extraordinária. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Um homem de 99 anos, correndo sob o calor do meio-dia. Prostrou-se em terra diante deles e disse, com a cortesia profunda característica da hospitalidade oriental: Meu senhor, se de fato encontrei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes adiante do teu servo. Havia algo nesses visitantes. Algo que despertava reverência. Algo que exigia honra. Que se traga um pouco de água, continuou Abraão, para lavarem os pés e se recostarem debaixo da árvore. Trarei também um pedaço de pão para que recobrem as forças, e depois, sigam o seu caminho, agora que chegaram até este seu servo. A hospitalidade não era apenas cortesia. Era sagrada. Era uma obrigação de honra. E Abraão estava oferecendo o melhor que possuía. Está bem, responderam eles. Faça como está dizendo. E então Abraão se moveu com uma urgência que revelava a importância do momento. Apressou-se em ir até a tenda para falar com Sara. Depressa, disse ele, amasse 3 medidas da melhor farinha e faça uns pães. Não era uma quantidade pequena. 3 medidas eram generosas, abundantes. Era comida para uma celebração, não para uma refeição comum. Então correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e bom, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Enquanto a comida era preparada, Abraão não descansou. Tomou coalhada e leite, o novilho que havia sido preparado, e pôs tudo diante deles. E ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Era a postura de um servo, de um anfitrião atento, mesmo sendo ele o patriarca, o senhor da casa, o homem da promessa. Havia uma dignidade profunda naquela humildade. E então, enquanto comiam, um dos visitantes fez uma pergunta que mudaria tudo. Onde está Sara, sua mulher? Era uma pergunta estranha. Como eles sabiam o nome dela? Como sabiam que Abraão era casado? Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. E então veio a declaração que fez o coração de Abraão parar. Voltarei a você pela primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava ouvindo a entrada da tenda, que ficava atrás dele. O texto bíblico faz questão de estabelecer o cenário com precisão. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Era um fato biológico inescapável. Seu corpo havia muito tempo havia cessado os ciclos que possibilitavam a concepção. E então, ouvindo aquelas palavras vindas de um estranho, Sara riu consigo mesma. Não foi uma risada audível, compartilhada. Foi um riso interno, amargo talvez, cético certamente. Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, pensou ela, ainda terei esse prazer? Mas nada estava oculto daqueles visitantes. Disse o Senhor a Abraão. E aqui o texto revela algo extraordinário. Aquele que falava não era apenas um visitante. Era o próprio Senhor. Porque Sara riu e disse, poderei eu de fato dar à luz, agora que sou velha? A pergunta cortou através da tenda, através dos anos de esperança desfeita, através de todas as defesas que Sara havia construído ao redor de seu coração.
Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E você, o que responderia a essa pergunta? Se alguém olhasse diretamente para as impossibilidades da sua vida, para os sonhos que murcharam, para as promessas que parecem ter expirado, e perguntasse: existe algo impossível demais para Deus? O que você diria? Pela primavera voltarei a você, continuou o Senhor, e Sara terá um filho. A promessa foi repetida. Não havia espaço para dúvida. Não havia ambiguidade. Era clara, definitiva, datada. Mas Sara, com medo, mentiu. Eu não ri, disse ela. Havia algo profundamente humano naquele momento. O medo da exposição, o constrangimento de ter seus pensamentos mais íntimos revelados, a vulnerabilidade de ser completamente conhecida. Não, respondeu ele. Você riu? Sim. Não era uma acusação cruel. Era um simples estabelecimento da verdade. Mas também era uma chamada à honestidade, à autenticidade, ao reconhecimento de que diante de Deus não há como esconder o coração. Os homens se levantaram e partiram dali em direção a Sodoma. Abraão os acompanhava para despedi-los. Era costume. Era cortesia. Mas algo estava para acontecer que revelaria uma dimensão ainda mais profunda do relacionamento entre Deus e Abraão. Disse o Senhor. E aqui o texto novamente identifica um dos visitantes explicitamente como o Senhor. Ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Era uma pergunta retórica, mas carregada de significado. Havia uma intimidade aqui, uma confiança, uma parceria que ia além da relação típica entre criador e criatura. Abraão certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus estava compartilhando seus planos. Estava incluindo Abraão em suas deliberações. E então veio a revelação terrível. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato tem praticado todos os atos que são objeto do clamor que é chegado até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. As palavras eram pesadas, carregadas de juízo iminente. Os outros homens viraram o rosto e foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E então aconteceu algo extraordinário. Abraão não apenas ficou quieto. Ele se aproximou. Aproximou-se de Deus e disse: destruirás o justo com o ímpio? Era uma pergunta ousada. Era uma intercessão corajosa. Abraão estava negociando com Deus, pleiteando pela vida de pessoas que nem conhecia pessoalmente, movido por um senso profundo de justiça e misericórdia. Se houver 50 justos na cidade, perguntou Abraão, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que nele estão? Longe de te fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? A lógica era impecável. A paixão era palpável. Se houve 50 justos na cidade, respondeu o Senhor, pouparei todo o lugar por causa deles. Mas Abraão não parou. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Havia humildade profunda nessas palavras, mas também havia ousadia santa. Se acaso faltarem 5 dos 50 justos, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Não a destruirei, respondeu Deus, se eu achar ali 45. Abraão continuou. E se acharem ali 40? Não o farei, por causa dos 40. 30? Não o farei. 20? Não a destruirei por causa dos 20. Cada resposta de Deus revelava sua paciência, sua disposição de ouvir, sua misericórdia que ia além da compreensão humana. E finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se eu falar somente mais esta vez. Se acaso se acharem ali 10? Deus respondeu: não a destruirei por causa dos 10. E então, tendo acabado de falar com Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. O que havia acabado de acontecer?
Um homem havia conversado face a face com Deus sobre justiça, sobre misericórdia, sobre o valor de vidas humanas. Havia intercedido, negociado, pleiteado. E Deus havia ouvido cada palavra, respondido cada pergunta, demonstrado uma paciência e uma disposição de dialogar que revelavam algo profundo sobre seu caráter. Abraão voltou para sua tenda carregando o peso daquele encontro. A promessa de um filho que nasceria dentro de 1 ano. O juízo que pairava sobre cidades inteiras. A realidade de que Deus não apenas falava com ele, mas o incluía em seus planos, ouvia suas intercessões, honrava sua amizade. Porque era isso que havia acontecido ali, nas planícies de Manre, sob os carvalhos, sob o calor do meio-dia. Não era apenas uma revelação teológica. Era o florescimento de uma amizade. Uma amizade entre o Criador do Universo e um homem de 99 anos que havia aprendido a confiar, a obedecer, a questionar respeitosamente, a interceder apaixonadamente. Abraão e Sara haviam rido diante da promessa impossível. Mas Deus estava prestes a transformar aquele riso de incredulidade no riso de alegria indescritível quando um bebê nascesse, quando o impossível se tornasse realidade em seus braços enrugados. A aliança havia sido selada na carne através da circuncisão. Mas estava sendo selada no coração através da intimidade, através do diálogo, através da inclusão de Abraão nos planos divinos. E enquanto o sol se punha sobre as planícies, enquanto as sombras se alongavam e a brisa da noite começava a soprar, Abraão descansou sabendo que o Deus com quem ele caminhava não era distante, não era indiferente, não era insensível. Era um Deus que visitava. Um Deus que conversava. Um Deus que ouvia. Um Deus que mantinha suas promessas, não importa quão impossíveis parecessem. Um Deus que transformava risadas de dúvida em nomes de celebração. Um Deus que via o justo e o ímpio e fazia distinção entre eles. Um Deus de justiça e de misericórdia, de santidade e de proximidade. E na tenda, Sara também descansou, carregando em seu ventre estéril a promessa que em poucos meses começaria a se mover, a crescer, a transformar o impossível em um chute palpável, em um soluço audível, em um grito de vida que ecoaria através de gerações. A aliança estava selada. A promessa estava confirmada. Os visitantes haviam partido. E a história da redenção havia dado mais um passo gigantesco em direção ao seu cumprimento final. Porque Isaque nasceria. E de Isaque viria Jacó. E de Jacó viriam as 12 tribos. E daquelas tribos viria uma nação. E daquela nação viria um rei. E aquele rei seria chamado Emanuel, Deus conosco. E ele seria o cumprimento final de toda a promessa, de toda aliança, de toda esperança plantada naquele dia quando um homem de 99 anos teve seu nome mudado e sua vida redefinida por um Deus que faz o impossível acontecer. Se este capítulo falou com você, lembre-se. O mesmo Deus que mudou nomes, destinos e gerações continua escrevendo histórias hoje. Não deixe que a dúvida roube o que Deus já prometeu. O impossível ainda é o terreno preferido do Altíssimo. Se inscreva no canal, acompanhe os próximos episódios. E siga caminhando conosco nesta jornada pelas raízes da fé. Aqui, cada cena revela mais do Deus que cumpre alianças e transforma risos de incredulidade em testemunhos de promessa. Até o próximo episódio. E que o Deus eterno, o mesmo que visitou Abraão no deserto, continue visitando o seu coração.